Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante que é a tricomoníase, que afeta bovinos e felinos, mas com uma patogenia totalmente diferente. Qual que é a importância de estudar a tricomoníase, né? A tricomoníase, na verdade, ela é uma doença causada por um protozoário chamado de Trichomonas fetus, que vai afetar tanto os felinos como os bovinos. Para a questão dos bovinos, causa aí grandes perdas econômicas em virtude de ser uma doença reprodutiva. Já nos felinos, diferentemente dos bovinos, não afeta o sistema reprodutor e sim o sistema gastrointestinal, especificamente o intestino grosso, causando aí um quadro de diarreia crônica e colite em felinos, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Em relação aos aspectos epidemiológicos, nos bovinos acontece muito mais na região sudeste, né, em virtude aí maior número de rebanhos estálicos concentrado nessa região. Nos felinos, no Brasil especificamente, há estudos no Rio de Janeiro com uma prevalência aí de 5,2% e tem um caso em São Paulo, tá? De um gato de 7 meses com diarreia crônica. Morfologicamente, o Trichomonas fetus, que é o agente causador, ele é um protozoário flagelado que possui de 3 a 5 flagelos, né? Diferentemente do trofozoito de Giardia, que possuía 4 pares de flagelos, né? Sendo que desse 3 a 5 flagelos, um seria recorrente, né? Que é esse flagelo aqui, e um outro aspecto bastante interessante é que o Trichomonas fetus não possui a forma cística, né? Que a Giardia possui, que a gente já viu, que seria a forma resistente ao meio ambiente, né? Dessa forma, a gente tem aí somente a forma trofozoíta, né? Como forma de infecção, né? Como forma evolutiva de transmissão, tá? Como é que se dá a transmissão? Como que ocorre? A depender da espécie, a gente tem aqui, por exemplo, o bovino, que nos bovinos esse protozoário vai se concentrar no sistema reprodutor, né? E nos gatos, nos felinos, ele tem ali um tropismo pelo intestino ali na a parte final do delgado, o ilho e o intestino grosso. Nos bovinos, dessa forma, ocorre, né, uma via sexual, né, tanto fêmeas como machos e fêmeas, né, vice-versa, eles podem passar pela via sexual a forma trofozoíta pelo contato. Já nos gatos, não vai acontecer, né, pela via sexual, obviamente vai ser pela orofecal, né, ou seja, o gato ele tem que ingerir o trofozoito que uma vez foi liberado por outro gato. Tá? E um aspecto importante é que é uma mesma espécie, tá? Existem alguns estudos que mostram que é a mesma espécie, porém, fenotipicamente, geneticamente, se comporta diferente geneticamente, tá? Inclusive, tem estudos que alguns pesquisadores estudaram, tem um estudo com 15 gatos que foi avaliado por métodos de PCR, de imunohistoquímica, se tinha a presença ali do agente, né, no sistema reprodutor do gato, e não foi encontrado até o momento, então somente no intestino delgado, parte final e grosso, tá? Como é que se dá a patogenia nos bovinos? Um aspecto interessante aqui é que pelo coito vai acontecer ali a multiplicação do trofozoito por divisão binária, né? O que lembra muito a giardia. Vai invadir a mucosa, né? Agora, tem uma diferença entre macho e fêmea, tá? Primeiro que esse protozoário, ele tem ali tropismo pela região das criptas prepuciais do macho, né? E aí, o macho, ele passa a ser um portador. Por quê?
é ótimo portador, porque ele é assintomático. Então, ele possui ali, se ele for infectado, ele vai possuir ali o tricomonas, só que ele não vai ter nenhum sinal clínico. Então, ele vai ser um ótimo portador, porque ele não vai mostrar nenhum sinal clínico, tá? E outra coisa, os touros mais velhos, eles são muito mais susceptíveis, né? Em virtude aí desse aumento de criptas prepulciais, que é um nicho ecológico ótimo para o Trichomonas fetus, no caso dos bovinos. Já o que acontece com as fêmeas? As fêmeas, elas vão ter sinais clínicos, né? Diferente dos machos, elas vão ali ter uma vaginite, né? Uma endometriose, inclusive abortos, né? Vários sinais clínicos que a gente vai ver daqui a pouco, né? Só que elas, com um certo tempo, adquirem imunidade e os machos não adquirem essa imunidade. Ok? Falando da parte, né, imunológica, o que acontece com as fêmeas? Nas primeiras semanas vai acontecer aí o aumento de IgA, tá? Principalmente IgA e IgG. Então, vocês percebem que ao passar aqui as semanas, aumentando esse tempo, lá para a 24ª, começa a proliferar ali o IgA, que é o IgA, lembrando, né, que é a principal imunoglobulina ali presente na mucosa. Então, essa imunidade frente ali, numa fêmea, por exemplo, ou seja, uma vez infectada, ao passar do tempo, elas vão adquirindo imunidade, né? O que mostra que se elas tiverem um descanso sexual aí de 3 a 4 meses, elas conseguem se recuperar, diferente do macho que não tem sinal clínico, mas ele é portador. Epidemiologicamente, ele é muito importante. Tá? E aí, vários sinais clínicos são observados. Primeiramente, pode acontecer ali uma inflamação da vulva, uma vulvite, uma vaginite, e porque elas vão, esse protozoário vai se proliferar ali na mucosa, tá? E aí pode chegar até ali a região do endométrio, causando inflamação, né? Inclusive afetando o feto e aí no final da gestação. Como que se dá o diagnóstico? Clinicamente, vocês vão observar, né, secreções, repetição de cio, um edema ali na região de vulva, né? Lembrando que só as fêmeas vão ter ali sinais clínicos, aborto, mas é muito de probabilidade esse diagnóstico, então é necessário um diagnóstico mais preciso, que seria o laboratorial, que é fazer a coleta desse material, né, com SWAB, por exemplo, e visualizar diretamente o parasito, né? Isso pode ser feito tanto nas fêmeas, que apresentam os sinais clínicos, como no macho, né? É importante, muito importante, aliás, fazer no macho, porque eles não apresentam sinais clínicos e geralmente eles vão ser os disseminadores ali desse protozoário. Comunas feto nos felinos, porque o que eu estava falando anteriormente é nos bovinos, porque o bovino vai ter aí a parte reprodutiva envolvida. Nos gatos não vai acontecer isso. Nos gatos, o trofozoito, ele vai, quando ele chega ali no intestino, ele vai começar a se multiplicar, né, por divisão binária, e ele vai sair nas fezes como o trofozoito, e não como o cisto lá na giardia. Se esqueçam de giardia um pouquinho, tá? Então, ele vai ser liberado nas fezes na forma de trofozoito. Então, eu poderia procurar ali pelo exame direto de fezes? Sim, só que ele não tem uma acessibilidade e uma especificidade muito boa. O que se procura é métodos como a PCR, né, reação em cadeia de polimerase, e a cultura. São 2 exames bastante específicos, né, que bastante sensíveis também, que podem ser utilizados aí para o diagnóstico. Aqui a gente tem alguns trofozoitos, né, num exame direto de fezes de cães. Não é tão sensível, tá? Mas pode ser encontrado. E uma coisa interessante é que esses trofozoitos
tritricomonas, eles são bastante ágeis, né? Eles são bem rápidos. Porém, aí você consegue também visualizar numa objetiva maior, claro, a membrana ondulante, a presença dos flagelos, né, que são de 3 a 5. Você consegue verificar, mas a melhor forma seria a cultura e PCR, inclusive os estudos são com cultura e PCR, tá? Tratamento e profilaxia. Em relação agora aos bovinos, é retirar o touro do plantel, né? Por quê? Porque o touro, ele não adquire imunidade e aí ele vai ser ali o portador e vai infectar todas as fêmeas, né? Então, o ideal é retirar mesmo o touro do plantel, né? Existe até tratamento, mas é muito caro e nem é viável, né, fazer isso. É muito mais simples você fazer a retirada desse touro do plantel. Como eu falei, se tiver um descanso sexual para as fêmeas, elas adquirem imunidade e aí elas ficam bem, geralmente é de 3 a 4 meses, tá? Utilizar touro negativo e um sêmen de boa procedência, né? Geralmente quem trabalha com inseminação artificial, as propriedades que fazem isso, o risco é bem menor, né? O fator de risco aí seria mais para aquelas propriedades, aliás, que utilizam ainda ali o coito, né, de forma mecânica. E aí, tirar, né, o touro, como eu falei. Em relação aos gatos, há tratamento, tá? O ronidazol, o tinidazol são 2 medicações. A primeira, inclusive, tem uma eficácia muito boa, porém, pode ser também utilizado o metronidazol, né? Lembrando que o que é que acontece? Como ocorre ali no sistema gastrointestinal, a reprodução, né? A divisão binária desse trofozoito, essa infecção nos gatos, ela pode ser assintomática e pode causar uma diarreia crônica, tá? Mas ela é considerada oportunista, ela tá sempre junto ali com uma giardíase, com outros protozoários como isóspora, cistiosóspora, tá? E algumas infecções bacterianas por salmonela, por exemplo, né? Inclusive, eu não falei muito da patogenia porque não está muito, assim, esclarecida. É muito recente, não está bem esclarecida a patogenia, né? Sabe-se que tem ali bactérias junto ali, a proliferação de bactérias, né, junto ali com o Tritricomonas, ok? Profilaxia para os gatos é evitar isso aí, ó. Aglomeração, né? Principalmente em gatis, né? Fazer a desinfecção ambiental, né? É muito fácil o gato se infectar, né? Porque ele tem o hábito de ficar se lambendo, e aí essa aglomeração facilita a infecção, tá? Embora o trofozoito ele não consiga viver muito tempo no ambiente como o cisto de giardia consegue fazer isso muito bem, tá? E é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Tritricomonas fetus. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo que a gente discute um pouquinho mais, tá?